O Jersey Devil é uma criatura lendária que habita a floresta de Pine Barrens, ao sul de Nova Jersey. Sua descrição mais comum seria a de uma criatura bípede, que tem um porte similar a de um canguru, com a cabeça de cavalo ou cabra, asas semelhantes a de morcegos, chifres, braços pequenos com mãos em garras, pernas com cascos fendidos e cauda pontiaguda. Ele é ágil e, ao se mover, emite um grito estridente capaz de causar arrepios em quem o ouve. A lenda mais famosa do Diabo de Jersey fala de uma mulher que morava em Pine Barrens em 1735. Ela estava grávida de seu 13º filho e não estava mais feliz com isso. Um dia ela disse que seja o diabo. Quando seu filho nasceu, ele era uma criatura horrenda e voou imediatamente pela janela e entrou na floresta, onde tem sido vista e ouvida desde então. Muitos relatos sobre o Jersey Devil ocorreram ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que é uma criatura real, enquanto outros acreditam que é uma farsa ou um mito. A lenda do Jersey Devil é uma parte fascinante do folclore de Nova Jersey e, por ser tão popular, inspirou o nome do time de hóquei mais popular da região. Sinal que a criatura se encontra enraizada profundamente no imaginário dos moradores da região. Na região do Parque Nacional Katmai habita o Thunderbird, um pássaro gigante, capaz de disparar raios com os olhos e causar trovões com o bater de suas asas. Ele é reverenciado e temido pelos povos indígenas da região, que o consideram uma poderosa força da natureza. O Thunderbird vive nas montanhas e geleiras do Parque Nacional Katmai. Ele é tão grande que, segundo os mitos, pode carregar até mesmo uma baleia adulta em suas garras. O Thunderbird tem o poder de controlar o clima da região, trazendo chuvas e tempestades. Uma das histórias mais famosas do Thunderbird no Parque Nacional Katmai é a do Grande Dilúvio. Segundo a história, o Thunderbird ficou irritado com a ganância e o egoísmo do povo da região. Causou uma grande inundação que destruiu a terra e forçou as pessoas a fugir. O Thunderbird é um símbolo poderoso da natureza e de seu poder. É um lembrete da interconexão de todas as coisas e da importância de respeitar o mundo natural. A lenda de Spearfinger, bruxa folclórica proeminente da região das Grandes Montanhas Fumegantes, que abrange as fronteiras dos estados do Tennessee e da Carolina do Norte nos Estados Unidos. Segundo a tradição Cherokee, Spearfinger é uma criatura temível e malévola, que vagava pelas montanhas e vales, aterrorizando as pessoas. De acordo com a lenda, o Spearfinger tem a capacidade de se transformar em uma velha, o que permite que ele se aproxime de suas vítimas sem levantar suspeitas. O Spearfinger possui dentes afiados e irregulares, e um dedo feito de pedra tão afiado quanto uma lâmina de obsidiana. Este dedo de pedra é sua arma principal, que ele usa para perfurar suas vítimas e extrair seus fígados e devorá-los. A lenda diz que Spearfinger podia se disfarçar, assumindo a aparência de pessoas familiares para enganar suas vítimas. Ela era conhecida por sua astúcia e engano, e era temida por sua capacidade de se esgueirar silenciosamente e atacar, sem aviso. Os Cherokees ensinavam as crianças a terem cuidado com estranhos e a se manterem vigilantes para evitarem serem enganados por ela. As crianças eram avisadas para não se afastarem muito de suas aldeias e serem sempre cautelosas ao encontrarem estranhos, pois Spearfinger pode assumir formas enganosas. Apesar de sua natureza sombria, a lenda de Spearfinger é um aspecto significativo do patrimônio cultural Cherokee e continua a ser uma história compartilhada e valorizada, particularmente em torno do Parque Nacional das Great Smoky Mountains. Mothman, o Homem-Mariposa, é um ser enigmático do folclore norte-americano e frequentemente associado a presságios de desastre. E surgiu pela primeira vez nas lendas e relatos do folclore moderno na cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, a partir dos anos 60. Esta criatura misteriosa é descrita como tendo uma envergadura impressionante, olhos vermelhos hipnotizantes e a capacidade de voar a velocidades assustadoras.
A lenda de Mothman começou em novembro de 1966, quando dois casais de Point Pleasant relataram ter visto uma criatura alada, semelhante a um homem, com cerca de 2 metros de altura e enormes asas semelhantes às de uma mariposa. As novas aparições que se seguiram eram acompanhadas por fenômenos estranhos, incluindo luzes misteriosas e distúrbios elétricos. Algumas pessoas relatavam sentir uma sensação de morte iminente e pavor extremo ao encontrar o Mothman ou mesmo apenas sentir sua presença. A partir destes encontros iniciais, uma série de avistamentos semelhantes ocorreu na região ao longo do ano seguinte, catapultando o Mothman para o status de fenômeno cultural. Mothman rapidamente se tornou uma figura central em teorias da conspiração e pesquisas sobre o paranormal. Alguns teorizam que Mothman é um ser extraterrestre ou uma criatura de outra dimensão, devido à sua aparência e habilidades anormais. Outros sugerem que pode ser um tipo desconhecido de animal terrestre, possivelmente uma mutação ou uma espécie não identificada. Um aspecto intrigante da lenda de Mothman é a sua suposta conexão com a tragédia da Ponte de Prata. Em dezembro de 1967, a Ponte de Prata, que ligava Point Pleasant a Gallipolis, Ohio, desabou, resultando na morte de 46 pessoas. Muitos moradores locais e entusiastas do sobrenatural acreditam que os avistamentos de Mothman nas proximidades da ponte nas semanas anteriores ao colapso não foram uma coincidência, mas sim um presságio do desastre iminente. Após o colapso da ponte, os avistamentos de Mothman em Point Pleasant diminuíram drasticamente, mas a lenda continuou a crescer. Hoje, Mothman se tornou uma figura icônica no folclore americano, inspirando livros, filmes e até um festival anual em Point Pleasant. Para os pesquisadores do paranormal e entusiastas do folclore, Mothman representa um dos casos mais fascinantes de criptozoologia, um enigma que desafia a explicação racional e continua a provocar a imaginação e a curiosidade em todo o mundo. A lenda do macaco do pântano começa nas profundezas dos densos e misteriosos pântanos do Parque Nacional Everglades, na Flórida. Esta vasta e indomada região selvagem é o lar de uma variedade de criaturas únicas e esquivas, mas nenhuma é tão cativante ou enigmática quanto o lendário macaco do pântano. De acordo com o folclore local, o macaco do pântano é uma criatura enorme, parecida com um macaco, que vagueia pelos pântanos e matagais dos Everglades. Com pelo menos 2,10 metros, podendo chegar a 2,5 metros de altura, ele é coberto por cabelos escuros e emaranhados e possui uma força e agilidade incríveis. Sua característica distintiva é um odor forte e desagradável que lhe rendeu o nome alternativo de macaco skunk. A lenda do macaco do pântano é mantida viva através de uma coleção de histórias misteriosas e supostos avistamentos compartilhados por aqueles que afirmam ter encontrado a criatura. Essas histórias muitas vezes contam pegadas misteriosas, encontradas nas profundezas da lama, gritos estranhos e assustadores ecoando pela noite, e breves vislumbres de uma figura enorme desaparecendo na densa folhagem. Ao longo dos anos, a lenda despertou curiosidade e debate. Alguns acreditam que o macaco do pântano é um remanescente de uma espécie primata não descoberta, um elo entre humanos e macacos que conseguiu sobreviver em pântanos isolados. Outros o consideram primo do pé grande, uma criatura do folclore que existe à margem da realidade. Apesar de inúmeras expedições, investigações e até mesmo do uso de tecnologia moderna, evidências concretas da existência do macaco do pântano permanecem indefinidas. Os céticos argumentam que muitos avistamentos são identificações incorretas de animais conhecidos e que a criatura poderia ser simplesmente uma criação da imaginação alimentada pelo mistério dos Everglades. Quer o macaco do pântano seja um habitante real e escondido da natureza pantanosa, ou simplesmente uma história cativante contada em torno de fogueiras, sua lenda continua a capturar a imaginação daqueles que se aventuram no coração do Parque Nacional Everglades.
Em 1972, uma jovem caminhava com a família na trilha Angel's Landing, no Parque Nacional de Zion. Sem muita experiência, ela começou a ficar para trás em relação à família e logo se perdeu. Vagando por um tempo, a jovem tenta encontrar o caminho de volta à trilha sem sucesso. Com medo, ela começa a chorar. De repente, ela encontra uma mulher parada na sua frente. A mulher estava toda vestida de branco e tinha cabelos longos e esvoaçantes. Ela sorri para a jovem e diz: "Não se preocupe, vou ajudá-la." A mulher pega a sua mão e a conduz de volta à trilha. Os pais da jovem ficaram muito felizes em encontrá-la e agradecem profundamente a mulher. A mulher sorri e diz: "De nada, eu sou o anjo de Sião e estou aqui para proteger todos que vêm a esse parque." A mulher então desaparece no ar. A família nunca mais a viu, mas nunca esqueceram sua gentileza. Eles acreditam que o anjo de Zion é um ser real que zela pelo parque e por seus visitantes. Desde esse incidente, ocorreram muitos outros relatos de pessoas que viram uma mulher vestida de branco no Parque Nacional de Zion. Quer o anjo de Zion seja real ou não, a lenda é um conto popular sobre um anjo da guarda que zela pelas almas de todos que vêm explorar o Parque Nacional de Zion, trazendo conforto e esperança para aqueles que estão perdidos ou em perigo. É um lembrete que há sempre alguém cuidando de nós, mesmo nos lugares mais remotos e selvagens. Nas colinas enevoadas do Parque Nacional de Shenandoah, existe uma criatura aterrorizante, conhecida como Snallygaster. Essa temível criatura tem o corpo de um réptil, cabeça de um pássaro com seu bico afiado e cheio de tentáculos. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz vermelha que causava medo nos corações daqueles que cruzavam seu caminho. O Snallygaster é uma criatura lendária que surgiu entre as comunidades de colonos alemães que migraram para os Estados Unidos. O monstro ataca o gado, descendo do céu para roubá-lo dos campos sob o manto da escuridão. Os colonos acordavam e descobriam que seus animais haviam desaparecido, com apenas rastros estranhos e histórias de uma sombra monstruosa para explicar seu desaparecimento. No entanto, o apetite de Snallygaster ia além do gado. Segundo a lenda, ele ocasionalmente sequestrava viajantes solitários ou andarilhos. O Snallygaster espreita perto das bordas da floresta, esperando que alguma alma inocente passe, antes de descer e levá-la embora, para nunca mais ser vista. A comunidade local vivia com medo constante da presença do Snallygaster. Eles tentaram se proteger pendurando espelhos fora de suas casas, pois acreditava-se que a criatura tinha pavor de seu próprio reflexo. Esse suposto impedimento trouxe uma pequena sensação de alívio, mas o medo de encontrar a criatura na natureza nunca saiu de suas mentes. Com o passar do tempo, relatos do Snallygaster tornaram-se menos frequentes, e a modernização começou a se infiltrar na região. Alguns céticos rejeitaram a criatura como um mero folclore, enquanto outros mantiveram a lenda como uma lembrança dos mistérios escondidos nas florestas do Shenandoah. O Slide Rock Boulder é uma criatura lendária do folclore americano, particularmente associada às regiões montanhosas do Colorado. Essa criatura imaginária é descrita como uma espécie de monstruosidade maciça que habita as encostas íngremes das montanhas rochosas. De acordo com a lenda, o Slide Rock Boulder é uma criatura imensa, com um corpo que lembra uma baleia, mas adaptado à vida nas montanhas. Possui características únicas que lhe permitem se agarrar às encostas íngremes das montanhas, esperando por presas desavisadas. A criatura é descrita como tendo uma enorme boca, flancos achatados e um conjunto de ganchos ou garras que usa para se prender às rochas. É dito que ele se posiciona ao longo das encostas, aguardando turistas ou animais que passem abaixo. Quando uma presa potencial é avistada, o boulder desce deslizando colina abaixo em alta velocidade para consumir tudo em seu caminho. Após a alimentação, ele rasteja de volta para cima da montanha para digerir sua refeição e esperar pela próxima presa.
O Slide Rock Bolter reflete aspectos da cultura e da vida nas áreas montanhosas, onde as condições naturais podem ser perigosas e imprevisíveis. Como muitas lendas e mitos, pode ter sido uma maneira de explicar desaparecimentos ou desastres naturais. O Kentucky Goblin é uma criatura criptozoológica que supostamente habita as cavernas de Mammoth Cave, no estado americano de Kentucky. Os primeiros relatos de avistamentos datam do século XIX, e desde então centenas de pessoas alegaram ter visto a criatura. As descrições do Kentucky Goblin variam, mas geralmente são descritas como criaturas pequenas e peludas, com olhos grandes e brilhantes. Algumas pessoas dizem que elas têm até 1,5 metro de altura, enquanto outras dizem que são muito menores. Os residentes locais afirmavam ter estado na presença da criatura. Essas supostas interações geralmente ocorriam à noite, quando o Kentucky Goblin saía de seu esconderijo nas profundezas da caverna para vagar pela paisagem circundante do parque. O Kentucky Goblin é descrito como travesso, pregando peças em humanos ou roubando comida e outros itens. Em 1890, um grupo de exploradores de cavernas relatou ter visto uma criatura pequena com olhos grandes e brilhantes. A criatura teria fugido quando eles tentaram atirar nela. Já em 1908, um homem chamado John T. Collins afirmou ter visto uma criatura de 1,5 metro de altura e olhos vermelhos. A criatura teria fugido quando Collins acendeu uma lanterna e apontou para o Goblin. Em 1955, um grupo de crianças afirmou ter visto a criatura brincando com uma bola de luz nas cavernas de Mammoth. As crianças teriam fugido, assustadas quando a criatura as viu. Com o passar dos anos, os encontros com o Kentucky Goblin tornaram-se parte do folclore local. No entanto, o cepticismo rodeia a autenticidade dos relatos. Alguns acreditam que os contos foram inventados para atrair turistas e adicionar um ar de mistério à área. Outros especulam que fenômenos naturais, como formações rochosas incomuns ou outros animais, podem ter sido mal interpretados como encontros com a criatura de outro mundo. As cavernas de Mammoth, devido à sua extensão e aos muitos mistérios ainda não explorados, fornecem um pano de fundo perfeito para as tais lendas. A escuridão profunda e os labirintos complexos de túneis podem facilmente alimentar a imaginação, dando origem a histórias de seres ocultos que habitam suas profundezas. Nos recantos mais sombrios das lendas urbanas e do folclore americano, existe uma entidade conhecida como The Rake, uma criatura de pesadelos. O Rake foi avistado pela primeira vez nas florestas ao redor do Grand Canyon, com sua aparência grotesca, que difere de tudo o que há na natureza. Ele é descrito como um ser humanoide, com pele pálida, quase translúcida, e olhos negros e profundos que parecem absorver a luz. Sua origem é um mistério, envolta em lendas e relatos dispersos. Alguns dizem que o Rake é um espírito ancestral, uma maldição que vigia as ravinas e vales do Grand Canyon. Outros acreditam que seja um experimento científico que deu terrivelmente errado. Uma criatura que fugiu de um laboratório secreto do governo e que agora vaga livremente. A criatura é conhecida por sua agilidade sobre-humana e seus movimentos quase espectrais. Dizem que ela pode se mover em silêncio absoluto, aparecendo e desaparecendo como um sussurro na noite. O Rake é frequentemente associado a acontecimentos estranhos no Grand Canyon, desaparecimentos inexplicáveis, sons inquietantes que ecoam pelas ravinas e uma sensação de inquietação que se abate sobre os acampamentos isolados. Os relatos mais perturbadores sobre o Rake falam de suas aparições súbitas. Testemunhas oculares descrevem uma sensação de frio paralisante antes de vê-lo, como se a própria atmosfera ao redor estivesse alertando sobre sua presença. Seus movimentos são descritos como desajeitados, mas incrivelmente rápidos, e seus olhares, quando encontrados, trazem um terror indescritível.
O Rake é uma criatura noturna e muito ativa durante a lua cheia. Ele é rápido e ágil ao se mover facilmente pelas sombras. Ele ataca os humanos, e suas vítimas são frequentemente encontradas com a garganta arrancada. Apesar dos vários relatos de avistamentos do Rake no Grand Canyon, ninguém jamais foi capaz de fornecer qualquer evidência concreta de sua existência. No entanto, a lenda persiste e continua a assustar os visitantes que se aventuram no Grand Canyon. Em setembro de 2014, o cineasta e documentarista Bill Broke e sua equipe viajaram para Pitt Springs, Arizona, para uma caverna do Grand Canyon. Sua missão era investigar os rumores do Rake. Eles não encontraram evidências conclusivas da criatura, mas vivenciaram eventos estranhos e assustadores durante sua jornada. Eles acreditam que o Rake pode ser real, mas também acreditam que é uma criatura muito esquiva. Ainda que muitos considerem o Rake uma lenda urbana, uma invenção de contos de fogueira para assustar os desavisados, há quem acredite fervorosamente em sua existência. Para esses, o Grand Canyon não é apenas uma maravilha natural, mas também um lar para mistérios antigos e criaturas insondáveis. E neste cenário, o Rake ocupa um lugar proeminente nas lendas locais. Mo'o são grandes criaturas, parecidas com lagartos ou dragões na mitologia havaiana, consideradas espíritos da terra e do mar. Eles são seres benevolentes, mas também protetores ferozes de seu território. Segundo a lenda, os Mo'o do Parque Nacional dos Vulcões no Havaí vivem nos muitos rios, riachos e cachoeiras do parque. Eles são responsáveis por manter a água limpa e pura e punem aqueles que poluem a terra. Eles podem controlar o clima, as marés e o fluxo da água. Eles também podem mudar de forma e assumir até mesmo a forma humana. Uma das histórias mais famosas envolvendo os Mo'o na mitologia havaiana é a lenda de Kihawahine, que é descrita como a guardiã de Moko'ula, uma ilha localizada em uma lagoa de água doce perto de Lahaina, em Maui, que era considerada um local sagrado. Kihawahine era conhecida tanto por sua beleza quanto por seus poderes mágicos. A história conta que Kihawahine tinha um relacionamento especial com o chefe Pi'ilani, de Maui. Ela também ajudou Pi'ilani a consolidar seu poder sobre a ilha, garantindo-lhe sucesso em suas campanhas militares e afeiçoando-se a ele. Alguns dizem que ela era até mesmo a mãe de um dos descendentes de Pi'ilani. Como guardiã de Moko'ula, Kihawahine era temida e respeitada. Ela protegia o local contra invasores e garantia a segurança e a prosperidade da família real. Sua presença era tão forte que, mesmo após sua morte, acreditava-se que seu espírito continuava a proteger a área. Com o tempo, a lagoa de Moko'ula foi aterrada, e o local perdeu sua importância espiritual e política. No entanto, a história de Kihawahine ainda é muito lembrada no Havaí, simbolizando a conexão entre os Mo'o, os líderes havaianos, e a terra. A lenda do monstro Shunka-Warakin é um conto misterioso associado ao Parque Nacional Glacier. O Shunka-Warakin é uma criatura misteriosa que supostamente habita as áreas remotas e acidentadas do parque. O Shunka-Warakin tem um corpo semelhante ao de um lobo, mas com a cabeça de uma hiena, e é conhecido por suas mandíbulas poderosas. Ele ataca e mata animais domésticos, especialmente cães e gado. Relatos sugerem que a criatura tem um andar estranho, pelo escuro e emite sons não característicos de lobos ou cães. As tribos locais de nativos americanos há muito compartilham histórias de encontros com Shunka-Warakin. Eles o descrevem como um predador feroz e esquivo, que atacava na calada da noite, deixando para trás apenas seus rastros distintos e os restos de sua presa. Ao longo dos anos, relatos de fazendeiros e exploradores alegaram ter encontrado Shunka-Warakin. Esses relatos geralmente descrevem uma criatura maior e mais poderosa que um lobo, com características incomuns que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Apesar dos contos e avistamentos relatados, evidências concretas da existência do Shunka-Warakin permanecem indefinidas.
Os céticos apontam que as histórias podem ser resultados de erros de identificação ou exageros, enquanto outros argumentam que a criatura pode ter sido simplesmente um lobo invulgariamente grande ou único. Quer o Xunca Warakin seja uma criatura real ou um produto de lendas e tradições, sua história adiciona um ar de mistério e emoção à já cativante paisagem do Parque Nacional Glacier, lembrando-nos de que mesmo no nosso mundo moderno ainda existem mistérios à espera de serem descobertos. O Jackalope é um ser místico e travesso do Parque Nacional de Grand Teton, mas que também pode ser encontrado em diversas outras regiões da América do Norte. A criatura é frequentemente descrita como um coelho de tamanho normal, adornado com um inusitado par de chifres. As lendas dizem que Jackalope era fruto de um improvável cruzamento entre uma lebre e um antílope. A origem de sua lenda é tão enigmática quanto sua aparência, com histórias que remontam ao início do século XX nas regiões do oeste americano. Alguns acreditam que o Jackalope é um produto da imaginação fértil de moradores locais, enquanto outros insistem na possibilidade de sua existência real, alimentada por inúmeros relatos de avistamentos. Segundo a lenda, o Jackalope vagava pelos vastos prados e florestas do parque sob a luz cintilante da lua. Seus chifres brilhavam com os raios da lua, como prata, lançando um brilho sobrenatural que cativava qualquer um que tivesse a sorte de ter um vislumbre. No entanto, apesar de seu fascínio, o Jackalope era uma criatura arredia, fugindo ao menor sinal de presença humana. Tribos locais de nativos americanos e os primeiros colonizadores se reuniam em torno de fogueiras para compartilhar histórias sobre as habilidades mágicas do Jackalope. Alguns acreditavam que ele tinha o poder de trazer boa sorte a quem o avistava, enquanto outros pensavam que possuía a capacidade de se comunicar com os espíritos da terra. Em 1930, Ralph Herrick, um caçador e taxidermista da cidade de Douglas, no Wyoming, teve a ideia de combinar um coelho com chifres de cervo ou antílope depois de ver um coelho e chifres juntos em sua oficina. De início, muitos acreditavam se tratar de uma prova incontestável da existência da criatura, mas os troféus de caça de Henrik não passava de uma brincadeira. As reproduções das cabeças de Jackalope se tornaram um souvenir bastante popular e podem ser compradas facilmente na internet nos dias de hoje, pois o fascínio gerado por essa criatura mítica continua a fascinar os visitantes. A lenda da bruxa do Parque Nacional Big Bend conta sobre uma bruxa que assombra um remoto desfiladeiro do parque. Esse desfiladeiro é conhecido por Bruja Canyon, que significa o Cânion das Bruxas em espanhol. De acordo com a lenda, a bruxa era uma linda mulher com longos cabelos negros e penetrantes olhos verdes, que vivia no cânion há muitos anos. Ela era uma curandeira e parteira habilidosa, e também era considerada uma bruxa poderosa. Certo dia, um grupo de malfeitores chegou ao cânion e matou a bruxa. Eles enterraram seu corpo em um local secreto, mas dizem que seu espírito ainda assombra o cânion. Segundo relatos de um grupo de caminhantes que estava acampando no parque, eles ouviram uma voz de mulher gritando ao longe, seguindo o som até o Cânion Bruja, onde viram uma figura fantasmagórica parada na beira do cânion. De repente, a figura desapareceu na escuridão. As pessoas que encontraram a bruxa sentem um tremendo calafrio e acreditam que a lenda é um aviso para todos ficarem longe do cânion. A lenda da bruxa se tornou uma história popular entre os habitantes locais e os visitantes do Parque Nacional Big Bend. Algumas pessoas acreditam que a lenda é verdadeira, enquanto outras acreditam que é apenas uma lenda folclórica. No entanto, não há dúvida de que a lenda da bruxa aumenta o mistério e a intriga do Parque Big Bend. Nas densas e nebulosas florestas do Parque Nacional de Congaree, na Carolina do Sul, persiste uma lenda urbana que capturou a imaginação de moradores locais e visitantes por décadas. A lenda do Homem Lagarto.
Esta criatura, também conhecida como Lizard Man of Scape or Swamp, é descrita como um ser bípede, com uma estatura intimidadora, coberto por escamas verdes e olhos vermelhos penetrantes. Originada nos pântanos e nas áreas pantanosas do Congaree, a lenda do Homem-Lagarto ganhou notoriedade na década de 1980, quando relatos de encontros assustadores começaram a surgir. Testemunhas oculares descreveram a criatura como tendo cerca de 7 pés de altura, com força e velocidade sobre-humanas, capaz de se mover com agilidade tanto em terra quanto na água. A primeira aparição documentada do Homem-Lagarto foi relatada por um jovem local, que afirmou ter sido atacado pelo ser, enquanto consertava seu carro numa estrada próxima ao pântano. Seguiram-se mais relatos, incluindo alegações de danos a carros, com marcas de arranhões e mordidas que pareciam ser causadas por uma criatura grande e poderosa. Alguns acreditam que o Homem-Lagarto é uma espécie desconhecida de réptil, talvez uma forma de vida que evoluiu de maneira isolada nos pântanos inexplorados do Parque Congaree. Outros especulam que a criatura seja o resultado de uma mutação genética, ou até mesmo de experimentos científicos secretos. A lenda do Homem-Lagarto também está enraizada nas tradições folclóricas da região. Histórias de criaturas semelhantes a lagartos habitando os pântanos do sul dos Estados Unidos remontam a séculos, muitas vezes entrelaçadas com mitos indígenas e contos de antepassados. Apesar de numerosas tentativas de caçadores de criptozoologia e entusiastas do sobrenatural de encontrarem evidências concretas da existência do Homem-Lagarto, a criatura permanece um mistério. Fotos borradas, pegadas enigmáticas e relatos conflitantes apenas adicionam ao mistério e ao fascínio em torno dessa lendária criatura do Parque Nacional Congaree. Nas profundezas do extenso e acidentado Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia, existe uma criatura que vaga pela vasta extensão do deserto sob o manto da escuridão, conhecida como o Homem Yucca. O Homem Yucca é uma figura humanoide, imponente e peluda, com olhos selvagens que brilham ao luar. Ele possui imensa força e agilidade, capaz de atravessar com facilidade os terrenos acidentados do parque. Suas unhas afiadas em forma de garras são consideradas tão mortais quanto assustadoras. A criatura emerge das profundezas do deserto de Joshua Tree na calada da noite, quando o deserto está silencioso e assustador. Ele emite uivos arrepiantes, que provocam arrepios na espinha de quem os ouve. Acredita-se que seja uma criatura solitária, raramente vista de perto. O Yucca Man foi avistado pela primeira vez em 1971, na base do Corpo de Fuzileiros Navais de 29 Palms. Segundo a lenda, um guarda do Corpo de Fuzileiros Navais foi encontrado inconsciente, com seu rifle dobrado ao meio. Ao longo dos anos, houve vários relatos de supostos encontros com o Homem Yucca. Caminhantes e campistas compartilharam histórias de ouvir barulhos estranhos nos arbustos, ou de vislumbrar fugazmente uma figura grande e sombria desaparecendo na paisagem do deserto. Alguns afirmam ter encontrado marcas profundas em formas de garras, gravadas nos troncos das árvores, dando um ar de credibilidade à lenda. No entanto, apesar dos contos e sussurros, não houve nenhuma evidência concreta que substanciasse a existência do Homem Yucca. As plantas de yucca são comuns no deserto de Mojave, que circunda a área do parque, e algumas, dependendo do ponto de vista, pode parecer com uma criatura antropomórfica, gerando assim falsos avistamentos da criatura. Sua lenda, que é transmitida de geração em geração, continua a adicionar um ar de mistério e emoção ao já cativante Parque Nacional Joshua Tree. O Dragão das Cavernas no Parque Nacional de Yellowstone é uma lenda nativa norte-americana, que conta a história de uma fera cuspidora de fogo que vive no subsolo vulcânico do parque, que é famoso por suas características geotérmicas, como geysers e fontes termais, bem como pela sua rica vida selvagem.
A lenda se originou na tribo Crow, que vive na região há séculos. Segundo a lenda, o dragão das cavernas é uma criatura grande e reptiliana com escamas da cor do fogo. Possui garras e dentes afiados e pode cuspir fogo. O dragão das cavernas é muito poderoso e perigoso, e é capaz de controlar as forças da natureza, como terremotos. O dragão das cavernas vive em um sistema de cavernas bem abaixo da superfície do Parque Nacional de Yellowstone. Esse sistema de cavernas está repleto de fontes termais e geysers. Segundo a lenda, o dragão sai de sua caverna de vez em quando para se alimentar de animais, ou para cuspir fogo naqueles que tentam invadir seus domínios. A lenda do dragão das cavernas foi uma das formas que os nativos encontraram para explicar os incríveis fenômenos naturais que ocorrem no parque. O Kushtaka é uma criatura que habita o Parque Nacional dos Portões do Ártico, no Alasca. Ele é uma criatura com um corpo longo, semelhante ao de uma lontra, e um rosto humano. Seu pelo é marrom escuro ou preto e tem uma cauda longa e espessa. O Kushtaka é travesso, muito inteligente e maligno. Normalmente ele atrai as pessoas para lugares isolados, imitando o choro de uma mulher ou criança. Assim que sua vítima se aproxima, é capturada, e o Kushtaka a mata, levando sua alma. Segundo a lenda, a alma da vítima fica presa no corpo do Kushtaka, impedida de continuar o ciclo de morte e renascimento conforme as crenças dos nativos. Muito temido pelo povo Tlingit, eles costumam contar histórias sobre o Kushtaka para alertar os homens que vivem do mar e especialmente as crianças sobre os perigos da natureza selvagem. O Kushtaka também é um tema popular de arte e de contar histórias, e continua a fascinar as pessoas ainda hoje. Em meio às terras áridas e inóspitas do Vale da Morte, na Califórnia, circula uma lenda antiga e misteriosa. Esta lenda fala de uma múmia gigante, uma relíquia de tempos esquecidos, escondida nas profundezas das cavernas e minas abandonadas que pontilham a paisagem desolada. De acordo com os relatos, esta múmia é descrita como sendo de proporções gigantescas, muito maior do que qualquer outro humano normal, com braços e pernas longos e desproporcionais. A pele, ressecada e emagrecida pelo tempo, adere-se aos ossos, dando à múmia uma aparência terrivelmente macabra. A história conta que a múmia foi descoberta por mineradores no final do século XIX, que ao explorarem por novos veios de minérios, se depararam com uma câmara subterrânea secreta. Dentro dela encontraram a múmia gigante, junto com artefatos estranhos e inscrições indecifráveis nas paredes, sugerindo uma civilização antiga e desconhecida. Alguns especulam que a múmia pode ser um remanescente de uma raça de gigantes que habitava a Terra em tempos pré-históricos, talvez ligada a lendas indígenas locais. Outros acreditam que possa ser um artefato deixado por visitantes extraterrestres, dada a sua aparência e o mistério que envolve sua origem. A múmia do Vale da Morte é também associada a fenômenos inexplicáveis, relatos de sons estranhos emanando das cavernas, luzes inexplicáveis dançando sobre as colinas à noite, e até mesmo avistamentos de figuras sombrias vagando pelo deserto. São frequentemente ligados à sua presença. Apesar de muitos caçadores de tesouros e aventureiros terem procurado pela múmia gigante ao longo dos anos, sua localização exata permanece um mistério. Muitos creem que ela foi escondida novamente, ou talvez levada por homens do governo que desejam manter tais segredos ocultos do público. Hoje, a múmia gigante do Vale da Morte permanece uma figura enigmática no folclore local. Para os entusiastas do sobrenatural e da história, ela representa um enigma tentador, um convite para explorar os segredos mais profundos e sombrios do Vale da Morte. A lenda da Pavla Blanca é um conto popular do Novo México sobre o fantasma de uma donzela espanhola. A Pavla Blanca era uma bela jovem, noiva de um conquistador espanhol, Hernando de Luna. O casal estava viajando pelo deserto quando foi emboscado por guerreiros Apache. Hernando foi morto na batalha e Pavla foi levada como prisioneira.
Após conseguir escapar, ela fugiu para o deserto, onde nunca mais foi vista. Outra versão nos conta que após o desaparecimento do conquistador, sua noiva partiu para o deserto e não retornou. Anos mais tarde, um grupo de exploradores espanhóis viajava pelo deserto, quando se deparou com uma visão estranha. No meio das dunas, avistaram uma mulher vestida de noiva, chorando e chamando por Hernando. Os exploradores tentaram ajudá-la, mas ela desapareceu nas dunas. Os exploradores contaram a história da mulher de branco aos demais colonos espanhóis da região. A história logo se espalhou e as pessoas começaram a chamá-la de Pávila Blanca. Segundo a lenda, o fantasma de Pávila Blanca agora assombra as dunas de White Sands em busca de seu amante perdido. Ela é frequentemente vista à noite, usando seu vestido de noiva com o rosto obscurecido por um véu de areia. Alguns dizem que ela é uma alma perdida, condenada a vagar pelo deserto para sempre. Outros acreditam que ela é um espírito guardião, zelando pelas dunas e protegendo-as do perigo. A lenda de Pávila Blanca é uma história popular entre os visitantes do Parque Nacional White Sands. Algumas pessoas acreditam que a lenda é verdadeira, enquanto outras acreditam que é apenas um conto popular. No entanto, não há dúvida de que a história contribui para o mistério e a magia deste lugar único. No coração das montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia, fica o Parque Nacional de Yosemite, um refúgio de beleza natural e natureza selvagem. Entre suas árvores imponentes e cascatas, uma presença enigmática capturou a imaginação de muitos e é conhecido mundialmente como o lendário Pé Grande. Ao longo dos anos, relatos de avistamentos e encontros com o Pé Grande ecoaram pelo parque, entrelaçando sua rica história com um ar de mistério. O terreno acidentado e as florestas densas de Yosemite proporcionam um cenário ideal para histórias sobre esta criatura indescritível. Testemunhas afirmam ter vislumbrado um ser imponente, semelhante a um gorila, coberto de cabelos escuros, marrons, pretos ou avermelhados, movendo-se silenciosamente entre as antigas árvores do parque. O Pé Grande é frequentemente descrito como sendo extremamente alto, com relatos variando de cerca de 2 a 3 metros de altura, tendo uma estrutura corporal grande e musculosa, com ombros largos e um peito proeminente. A cabeça é frequentemente descrita como sendo grande e desproporcional ao corpo. O rosto é, por vezes, descrito como mais humano, enquanto outras vezes é mais semelhante ao de um grande primata, com uma testa proeminente e um maxilar forte. Pegadas descobertas em cantos remotos do parque alimentaram ainda mais as especulações, com alguns atribuindo essas pegadas aos passos do Pé Grande. Esses encontros muitas vezes evocam uma sensação de medo e admiração. Sons estranhos e assustadores ecoam pela floresta durante a noite e muitas vezes são atribuídos ao Pé Grande. A região de Yosemite era habitada por várias tribos nativas americanas, como os Miwok, Mono e Paiute. Cada grupo tribal tinha um nome diferente para a criatura semelhante ao Pé Grande. Por exemplo, os Miwok se referiam a ele como Mayaki Datat, ou Homem Peludo da Floresta. A forma como essas criaturas são interpretadas pode variar significativamente, refletindo as crenças e os valores culturais específicos de cada tribo. Muitas vezes, essas criaturas eram vistas não apenas como seres físicos, mas também como entidades espirituais ou guardiães da natureza, com poderes sobrenaturais e uma profunda conexão com a Terra. Semelhante aos relatos modernos, algumas histórias tradicionais incluem encontros diretos com essas criaturas, descrevendo-as como seres imponentes e frequentemente esquivos. Enquanto algumas tribos podem retratar essas criaturas de maneira mais ameaçadora, outras as descrevem como benignas ou até mesmo protetoras.
Apesar do seu tamanho grande, o pé grande é frequentemente notado por se mover silenciosamente, contribuindo para sua natureza enigmática e habilidade de evitar ser detectado. Um odor forte e desagradável muitas vezes acompanha os avistamentos do pé grande. Esse cheiro é descrito como musgoso, terroso ou semelhante ao de um animal selvagem. A comunicação sonora associada ao pé grande, especialmente em áreas como o Parque Nacional de Yosemite, é um aspecto intrigante dos relatos e lendas sobre essa criatura misteriosa. Esses sons são frequentemente citados por testemunhas e entusiastas do pé grande como uma das formas de evidência de sua existência. Um dos sons mais comumente relatados é um uivo longo e profundo que ecoa através das florestas e montanhas. Estes uivos são descritos como sendo diferentes dos sons produzidos por lobos ou outros animais selvagens conhecidos. Alguns relatos incluem sons de batidas de madeira, ou se acredita que o pé grande bate em troncos de árvores ou galhos grossos contra outra madeira. Isso é frequentemente interpretado como uma forma de comunicação ou de marcar território. Alguns entusiastas do pé grande acreditam que a criatura pode responder a imitações humanas desses sons. Mas estas tentativas de comunicação são consideradas perigosas, pois atrair um ser tão misterioso envolve riscos desconhecidos. Os relatos de guardas florestais, especialmente aqueles que trabalham em áreas selvagens como o Parque Nacional de Yosemite, são uma rica fonte de histórias de casos de encontros e avistamentos da criatura, anedotas, lendas e curiosidades contadas por estes profissionais que vivem na região enriquecem o folclore em torno da figura do pé grande. Muitos relatos vêm na forma de histórias passadas de guarda para guarda, formando uma espécie de tradição oral dentro do serviço florestal. Muitos guardas florestais expressam um profundo respeito pela natureza e pelo desconhecido, vendo histórias do pé grande como uma parte intrigante dos mistérios não resolvidos. Alguns destes guardas florestais relatam ter visto o que acreditam ser o pé grande ou encontraram evidências, como pegadas incomuns ou estruturas de galhos que não parecem ser de origem natural. Guardas florestais muitas vezes lidam com o interesse do público no pé grande, às vezes usando essas histórias para engajar visitantes com o ambiente natural e promover conservação. Em alguns casos, guardas florestais documentam suas descobertas e experiências, embora esses registros geralmente sejam anedóticos e não constituam evidência científica. A maioria dos cientistas permanece cética quanto à existência do pé grande, devido à falta de evidências físicas concretas, como ossos ou restos mortais. Quando disponíveis, cientistas e especialistas examinam supostas evidências como pegadas, pelos ou gravações de sons, buscando identificar características biológicas desconhecidas ou incompatíveis com animais conhecidos. Em alguns casos, amostras que supostamente seriam do pé grande foram submetidas a análises de DNA. Até agora, essas análises geralmente identificam DNA de animais conhecidos ou resultados inconclusivos. Apesar de atrair pouco interesse entre os cientistas com viés mais acadêmico, o pé grande é um tema popular em documentários de TV, atraindo audiências com seu mistério e apelo sensacionalista. Alguns documentários tentam uma abordagem mais científica e investigativa, mas a maior parte se concentra nos aspectos mais sensacionalistas e misteriosos. Muitos documentários incluem entrevistas com testemunhas que alegam ter visto o pé grande, especialistas que compartilham suas opiniões e, às vezes, cientistas que oferecem análises céticas. Embora muitos desses documentários sejam orientados para o entretenimento, eles também podem oferecer insights educacionais sobre a criptozoologia, o folclore e a psicologia da crença em criaturas míticas.
mas muitos deles são criticados por promover teorias sem base científica ou por explorar o tema de forma espetaculosa, sugerindo hipóteses absurdas e fantasiosas. As fotografias e vídeos que supostamente capturam imagens do Pé Grande, especialmente em áreas como o Parque Nacional de Yosemite, são consideradas por muitos como uma prova indiscutível da existência destas criaturas. Mas quase todas as fotografias e vídeos do Pé Grande são de baixa qualidade, o que dificulta a análise detalhada. Imagens borradas, distantes ou ambíguas são comuns. Algumas imagens se tornaram icônicas dentro da comunidade de entusiastas do Pé Grande. Por exemplo, o famoso filme Patterson-Gimlin, gravado em 1967 na Califórnia, mostra uma figura que muitos acreditam ser o Pé Grande, embora sua autenticidade seja amplamente debatida. Com o surgimento de smartphones e câmeras de alta resolução, há uma expectativa de que evidências mais claras possam surgir. No entanto, de lá para cá, quase todas as novas evidências que surgiram não passam de manipulações grotescas. As conexões entre as lendas do Pé Grande e outras lendas ao redor do mundo de criaturas similares é um dos aspectos mais fascinantes a respeito destes grandes seres das florestas. Uma das mais famosas contrapartes internacionais do Pé Grande é o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves. Semelhante ao Pé Grande, o Yeti é descrito como uma criatura grande e peluda que habita as regiões inóspitas do Himalaia. Na Austrália, existe uma lenda de uma criatura similar chamada Yowie, descrita como grande, peluda e bípede. No Brasil e em outras partes da América do Sul, a lenda do Mapinguari compartilha características com o Pé Grande. Essa criatura é geralmente descrita como um gigante peludo com características sobrenaturais. Estas são apenas algumas das muitas lendas ao redor do mundo que apresentam alguma semelhança com o Pé Grande. E tal fato revela que a ideia de uma grande criatura humanoide e selvagem parece ser universal. Criaturas misteriosas que habitam as fronteiras da civilização, simbolizando o desconhecido e a natureza selvagem. Nas antigas crenças dos povos nativo-americanos, fala-se sobre a existência de uma criatura que mais parecia ser a encarnação de um pesadelo. Este monstro terrível vive nas florestas geladas do norte, por onde vagam, em busca de novas vítimas, as quais eles gostam de devorar, até mesmo os ossos, conhecido pelo nome de Wendigo. Esse ser era motivo de temor, principalmente entre as tribos dos Algonquinos, que habitavam o nordeste da América do Norte, próximo à região dos Grandes Lagos. Diz a lenda que o Wendigo é uma criatura macabra, que vive tanto no mundo material quanto no espiritual. Ele muitas vezes se assemelha com um ser humano de formas distorcidas, ou também pode combinar características de animais, como chifres e garras afiadas. Como se sua aparência sinistra já não fosse assustador o bastante, o Wendigo também pode assumir uma forma espiritual e possuir o corpo de uma pessoa, fazendo-a se comportar de maneira violenta e cruel. Acreditava-se que um Wendigo surgia quando uma pessoa extremamente má cometia crimes hediondos, como assassinato ou canibalismo. E quando essa pessoa morria, ela retornava na forma de um Wendigo. O Wendigo apresenta características de um caçador perfeito, alto e esguio, com garras e dentes capazes de dilacerar a carne, além de ter a habilidade de se camuflar e imitar a voz humana, e assim ele atraía suas vítimas. Por serem associados a comportamentos e pensamentos ruins, os Wendigos representam o que há de pior nos seres humanos, onde a maldade pode assumir uma forma física grotesca. Mesmo estando sempre em busca de presas, os Wendigos estão sempre famintos e magros, com a pele de seus corpos gélidos, estando sempre muito próxima dos ossos. Quando um Wendigo consegue devorar um ser humano, ele instantaneamente aumenta de tamanho. Dessa forma, ele nunca conseguirá saciar totalmente sua fome.
Por essa razão, os Wendigos também simbolizam os difíceis meses de inverno, que para muitos povos da antiguidade norte-americana traziam fome e frio, e que muitas vezes levavam ao desespero do canibalismo. A crença nos Wendigos deu até mesmo nome a um termo médico chamado de wendigopsicoses, uma síndrome onde uma pessoa sente uma vontade incontrolável de comer carne humana. Apesar de ser uma lenda assustadora, ela servia de alerta para que as pessoas não cultivassem o sentimento da ganância e, principalmente, controlassem seus impulsos violentos. Caso contrário, seriam essas as primeiras pessoas a serem atacadas pelo Wendigo. Nas místicas terras dos povos Navarro, onde a espiritualidade se entrelaça com a natureza, nasceu a lenda dos Skinwalkers, conhecidos em Navarro como aquele que anda em 4 patas. Estes seres envoltos em mistério são mais do que meras figuras folclóricas. Eles são entidades respeitadas e temidas dentro da cultura Navarro. A crença nos Skinwalkers remonta a tempos ancestrais, enraizada nas tradições e histórias passadas de geração em geração. Eles são vistos não apenas como metamorfos capazes de mudar de forma, mas como figuras que representam um equilíbrio perturbado, uma inversão dos valores morais e éticos da comunidade. Ao mergulhar na origem dos Skinwalkers, descobrimos que eles são frequentemente associados a feiticeiros Navarro que, após realizar rituais sombrios e proibidos, adquirem o poder de se transformar. Esses rituais são considerados uma traição aos ensinamentos e práticas sagradas dos navarros, marcando os praticantes como párias dentro de sua própria comunidade. O mal, na tradição navarro, é representado pela figura do Evil One, que comanda outros seres malignos. Esses seres não são físicos, mas têm uma grande influência sobre os humanos, causando doenças e outros males e manipulando a mente das pessoas para que eles se distanciem dos valores navarros e se tornem Skinwalker. A transformação em um Skinwalker não é apenas uma mudança física, mas também um símbolo de corrupção espiritual e moral. Esses seres corrompidos detêm o poder de alterar suas formas, assumindo as características de diversos animais. A metamorfose dos Skinwalkers não é uma mera mudança de aparência. Ela é carregada em uma conexão íntima com os animais que escolhem para se transformar. Cada animal carrega consigo atributos únicos que os Skinwalkers invocam e incorporam, seja a astúcia de um coiote, a força de um urso ou a agilidade de um lobo. Essa permitindo-lhes acessar habilidades e percepções que transcendem as capacidades humanas normais. No entanto, essa habilidade não é adquirida sem um preço. Nas histórias navarro, tornar-se um Skinwalker requer a prática de atos extremamente malignos, frequentemente envolvendo traição e sacrifício. A habilidade de transformar vem da queda de um indivíduo do caminho da harmonia e equilíbrio, características tão valorizadas na cultura navarro. Quando um Skinwalker assume a forma de um animal, ele não apenas muda de corpo, ele abandona sua humanidade, mergulhando em um reino de escuridão e poder proibido. Essa transição é tanto um ato de libertação quanto uma maldição, oferecendo poderes extraordinários ao custo da própria alma e muitas vezes da comunidade a qual pertencia. Para se tornar um Skinwalker, o indivíduo deve participar de cerimônias que envolvem atos de extrema maldade, tais como o assassinato, essencialmente de um membro próximo da família, como um irmão ou irmã. Essa transgressão é vista não apenas como um crime contra o indivíduo, mas como uma violação do tecido social e espiritual da comunidade. Esses rituais são a antítese dos valores e práticas sagradas dos navarros, mergulhando os participantes nas profundezas das artes negras. A iniciação em si é um ato da profanação, uma ruptura deliberada com tudo o que é considerado sagrado e puro na cultura navarro. Os rituais de iniciação podem incluir práticas macabras como canibalismo e necrofilia, realizados em locais secretos e isolados, como cavernas, longe dos olhos da comunidade.
Durante esses rituais, os aspirantes a Skinwalkers realizam cantos e pinturas na areia de forma invertida, desafiando as práticas tradicionais navarro. Esses rituais são realizados sob o manto da noite, simbolizando a aliança dos participantes com as forças das trevas. Ao concluir esses rituais, os iniciados passam a obter poderes sobrenaturais, incluindo a habilidade da metamorfose. No entanto, essa transformação vem com o preço de sua humanidade e conexão com a comunidade, tornando-se seres de poder, mas também de isolamento e maldição. Enquanto em forma animal, eles mantêm sua consciência e intenções, usando suas novas formas para executar tarefas específicas que seriam difíceis ou impossíveis em sua forma humana. Na forma de animais pequenos ou comuns da região, como corvos ou coiotes, os Skinwalkers podem se aproximar discretamente de residências ou pessoas para observar e espionar sem levantar suspeitas. Já ao assumir a forma de animais maiores e mais ameaçadores, como lobos ou ursos, os Skinwalkers podem intimidar ou provocar medo nas pessoas. Essas formas são usadas para assustar ou enviar um aviso. Embora não seja o uso mais comum de suas formas animais, os Skinwalkers podem usar a força destes animais maiores para atacar diretamente suas vítimas, causando ferimentos ou até mesmo a morte. Além da capacidade de se transformar em animais, os Skinwalkers possuem um leque de poderes e habilidades sobrenaturais que os tornam figuras de grande temor e respeito na cultura navarro. Uma das habilidades mais intrigantes é a imitação de vozes humanas e animais. Os Skinwalkers usam essa habilidade para enganar, atrair ou confundir suas vítimas, imitando vozes de pessoas conhecidas ou sons de animais para mascarar sua presença. A manipulação e influência sobre os sonhos e pensamentos das pessoas é mais um entre tantos poderes dos Skinwalkers, que podem invadir os sonhos das pessoas, causando pesadelos e provocando medo. Essa manipulação mental não se limita apenas aos sonhos. Ele é capaz de causar confusão ou medo mesmo quando sua vítima está em estado de vigília. Aos Skinwalkers também são atribuídos os poderes de lançar maldições e feitiços, utilizando objetos pessoais, sangue ou cabelo de suas vítimas para realizar seus feitiços. Essas maldições podem causar doenças, infortúnios e até mesmo a morte. Além disso, acredita-se que eles possam causar doenças e infelicidade simplesmente com sua presença, trazendo desequilíbrio e caos para aqueles que cruzam seu caminho ou para as comunidades próximas a eles. Mas os Skinwalkers também são associados a uma resistência e velocidade sobre-humanas, permitindo-lhes perseguir ou escapar de seus perseguidores com facilidade. Essas habilidades físicas extraordinárias, combinadas com suas capacidades de manipulação e transformação, fazem dos Skinwalkers entidades extremamente poderosas e perigosas. Os Skinwalkers exercem uma influência profundamente enigmática e perturbadora na comunidade e sociedade navarro. Essa influência vai além do medo e da superstição, infiltrando-se nas dinâmicas sociais e culturais da comunidade. Na sociedade navarro, a presença percebida ou a suspeita de um Skinwalker pode levar a um clima de desconfiança e medo. Há uma preocupação constante de que membros da comunidade possam estar secretamente envolvidos em práticas de Skinwalkers, o que pode levar a acusações e conflitos dentro da comunidade. Esse clima de suspeita pode desencadear a exclusão social de indivíduos ou famílias suspeitas, afetando a coesão e a harmonia comunitária. Eles são frequentemente responsabilizados por eventos inexplicáveis ou infortúnios na comunidade, como doenças súbitas, mortes ou mesmo desastres naturais. Essa atribuição de culpa ao Skinwalker pode servir como uma forma das comunidades navarro de explicar e lidar com as adversidades da vida e do mundo à sua volta. Adversidades estas que muitas vezes são apenas motivadas pelo acaso e além de seu controle, mas também pode reforçar o medo e a superstição em torno desses seres misteriosos. Os navarros adotam várias práticas e rituais tradicionais para se protegerem dos Skinwalkers e das forças negativas que eles representam. Essas práticas são fundamentais para manter o equilíbrio e a harmonia, tanto em nível pessoal quanto comunitário.
O uso de orações e cânticos sagrados é uma forma comum de buscar proteção espiritual. Essas orações invocam a proteção dos seres sagrados e ancestrais, fortalecendo o indivíduo contra influências malignas. Eles também recorrem à medicina tradicional nativa e aos curandeiros para realizarem rituais de limpeza e proteção. E é claro que objetos como talismãs e amuletos são usados para proteção pessoal. Esses objetos podem ser abençoados por curandeiros e carregam consigo uma significância espiritual, servindo como um escudo contra os skinwalkers e outras entidades negativas. Os navarros são relutantes em discutir sobre assuntos como skinwalkers, feitiçaria e artes negras com estranhos à comunidade. A preocupação é que o interesse inicial em aprender sobre esses assuntos possa levar ao recrutamento pelo mal e, por consequência, ajudar demônios a espalhar maldade pelo mundo. O medo dos skinwalkers não é apenas um temor superficial, uma superstição passageira. Ele é um reflexo profundo da importância do equilíbrio, da moralidade e do respeito pelas leis da natureza e do espiritual, conforme ensinado nas tradições navarro.